estratégias para você trabalhar aí na clínica com transtorno de ansiedade generalizada é o que não falta. Tem muita coisa, tá, gente? A gente pode fazer a escada dos medos, por exemplo, para entender tudo aquilo que está causando ansiedade nele, e enumerar, né? Colocar realmente numa escada para que de degrau em degrau a gente consiga enfrentar esses medos, tá? Questionar os pensamentos. Então, existe uma técnica chamada questionamento de pensamentos que a gente utiliza. Esse pensamento é real? Qual a probabilidade de acontecer? Qual a possibilidade disso acontecer? Tá, e o que você pode fazer para tornar esse pensamento mais positivo? O que você pode fazer para minimizar as consequências dessa situação? Então, às vezes, uma coisa simples, para uma pessoa que, por exemplo, sofre com ansiedade, de repente tem medo de passar, tem receio de fazer uma determinada prova. É natural que a pessoa pense assim, né? Eu tenho medo de fazer a prova. Mas eu subestimar a minha capacidade de fazer aquela prova, sendo que eu me preparei muito bem, por exemplo, aí pode ser uma característica de transtorno de ansiedade generalizada. E como que eu faço para neutralizar tudo isso? Então, assim, é real que de repente tal situação dentro da prova pode acontecer? É real. Mas qual a probabilidade, qual a possibilidade? O que eu posso fazer para minimizar essas possibilidades? Entendeu? Então, de verdade, a ideia é trabalhar o questionamento dos pensamentos, questionar esses pensamentos para que eles vão se neutralizando. Pode parecer, às vezes, a gente subestima algumas ferramentas relacionadas à psicologia, mas na verdade, gente, vocês não entendem o poder, porque a gente não tem o costume de racionalizar o nosso pensamento. Às vezes você que está me assistindo aí como psicólogo não tem esse costume. Então, quando a gente traz ele para o real, isso vai certamente minimizar se a pessoa superestima, se a pessoa supervaloriza a probabilidade dos acontecimentos, se a pessoa tem muito medo de algumas coisas, se ela superestima muito determinadas situações e subestima muito sua capacidade de enfrentamento, pode ser que ela não tenha racionalizado totalmente a sua capacidade. E quando você faz esse questionamento desses pensamentos, ela começa a pensar em tudo isso. E aos pouquinhos, pode ser aí que ela vá criando, vá se tornando, se sentindo uma pessoa mais capaz. E o trabalho também muito intenso que você vai ter que fazer com o seu paciente é o trabalho de psicoeducação. Então, o que é a psicoeducação? A gente chama dentro da terapia cognitivo-comportamental, psicoeducação é explicar, de certa forma, o que acontece com aquele paciente, como que acontece, questionar algumas coisas para que ele racionalize todo esse processo. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele, na verdade, para que ele consiga, de certa forma, enfrentar toda aquela situação. Então, esse trabalho de fazer com que ele racionalize aí os acontecimentos da vida dele também vai ajudar e muito para que ele consiga aí lidar com tudo aquilo que lhe causa medo, lhe causa ansiedade, que pode causar para ele ansiedade, medo, de uma maneira mais positiva, tá? Existe sim a possibilidade de você viver aí com um pouco mais de qualidade de vida, lidando com uma situação de transtorno de ansiedade generalizada. Existe muitas técnicas que podem ajudar a terapia cognitiva. Eu pretendo aqui falar de diversas outras ferramentas, já falei de algumas, né? Falei sobre micropassos, falei sobre ganhos e perdas, e a ideia é falar de outras ferramentas também relacionadas à psicologia que pode contribuir aí, não só para o transtorno de ansiedade generalizada, mas também outros transtornos, mas assim, a gente sabe que o tratamento em terapia cognitivo-comportamental, ele costuma ser muito, mas muito eficaz aí no tratamento de ansiedade, tá? Da ansiedade como um todo, e a ansiedade generalizada também não sai deste contexto. Então, trabalhar aí a ansiedade generalizada
você consegue fazer um trabalho bem bacana aí, se você utilizar a terapia cognitivo-comportamental, se você utilizar ferramentas e técnicas dessa área. A gente também não precisa se prender nisso, tá? A gente pode também, eu acho que é importante, né, a gente se basear em diversas técnicas justamente para a gente trazer aí conteúdo para o nosso paciente, para ele conseguir aí subterfúgio e autonomia para lidar com essas situações que causam ansiedade, tá bom? Não é difícil de reconhecer, como eu falei para vocês, é tranquilo. Muitas vezes a pessoa sim precisa de tomar algum tipo de medicação. Normalmente a pessoa que sofre aí com transtorno de ansiedade generalizada, ela tende a ser, quem sofre com ansiedade tende a ser mais desconfiado, né? Mas tende a. E quando a gente trata esse processo com um pouco mais de segurança, a gente passa essa segurança também para o nosso paciente. Por isso que eu acho que é importante a gente conhecer aí não só o transtorno de ansiedade generalizada, mas todos os transtornos, para que a gente, todos os transtornos não, né, gente, mas os mais frequentes dentro da clínica, para que a gente consiga lidar com todas essas situações de uma maneira mais positiva, tudo bem? Mas eu acho que o grande fator, a grande situação que a gente precisa levar em consideração quando se trata de transtorno de ansiedade generalizada, e a gente precisa levar em consideração e precisa também conseguir, de certa forma, transmitir isso para o nosso paciente, passar de uma maneira assertiva, com bastante segurança para o nosso paciente, é que pensamentos não são verdades absolutas. A gente precisa entender que todos os pensamentos, eles não são verdades absolutas. Então, questioná-las é fundamental. E a gente só vai conseguir aí lidar de uma maneira assertiva com o transtorno de ansiedade generalizada quando a gente consegue questionar os nossos pensamentos. Tudo bem? É isso, gente. Como eu falei, pensamentos não são verdades absolutas. É sempre preciso questioná-los aí, os nossos pensamentos, para que eles não se potencialize, e só assim, só entendendo tudo isso que a gente vai conseguir lidar de uma maneira positiva aí com o transtorno de ansiedade generalizada.